A paz do Senhor a todos. Bom dia, boa tarde ou boa madrugada, não sei quando estarão vendo este vídeo. Gostaria de compartilhar algo com os irmãos. João capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração rápida, irmãos. Senhor Jesus Todo-Poderoso, clamo ao Senhor, Pai, pela Tua graça, misericórdia, Deus. Clamo ao Senhor para que o Senhor proteja a vida, Senhor Jesus, desse querido ouvinte. Ó Deus, que a Tua palavra possa ser ministrada no coração deles, assim como tem ministrado no meu, ó Senhor Jesus. Clamo cada vez mais pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus. Sou grato ao Senhor por este dia, ó Pai Todo-Poderoso, a qual eu acordei na Tua presença, Pai. Acordei, Senhor, porque o Senhor tem me dado vida e forças, Pai, para levantar. Ó Deus de misericórdia, clamo ao Senhor, Pai, cada vez mais. Ó Deus, em Teu santo nome eu oro, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, este texto, maravilhoso, onde Jesus se declara Filho de Deus, é uma declaração maravilhosa, a qual o Senhor Jesus, tive que abrir a porta com o meu cunhado ali. Esse texto é algo maravilhoso. Por quê? Logo depois que Jesus cura o paralítico do tanque de Betesda, ele encontra com esse camarada no templo. E por que ele encontra com esse camarada no templo? Se vocês lembram bem, um judeu parou e perguntou para ele: não é lícito carregar a cama no dia de sábado, não? E ele responde: aquele que me curou, falou, designou, pediu, mandou eu carregar a cama e sair andando de lá. E assim ele fez. Só que Jesus encontra esse camarada no templo e diz assim: está curado, né? Vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E ele corre aos judeus e conta: o homem que me curou está aqui. E eles vão até Jesus. E eles vão querendo matar Jesus, porque Jesus tinha acabado de quebrar a lei do sábado. Que no sábado ninguém trabalhava, ninguém fazia cura, ninguém fazia nada. Só no sábado era para Deus. O sábado era o dia do descanso, porque era o dia de Deus. Eles poderiam adorar a Deus no sábado. E aí Jesus vira e fala assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Por que é algo maravilhoso? Porque Jesus, quando ele se afirma Filho de Deus, eles ficam com tanta raiva que eles falam: não, agora a gente vai matar ele não só porque quebrou o sábado, mas porque está falando que Filho de Deus é igual a Deus. Os próprios judeus chegaram a essa conclusão. Os camaradas que estavam lá, que estavam no templo, chegaram a essa conclusão. Nós temos que matá-lo porque ele não só quebranta o sábado, mas está falando que é Filho de Deus. Só que Jesus é maravilhoso porque ele vem trazendo e ainda fala assim: o Filho não faz nada que não vê o Pai fazer. Versículo 19. Eu encurtei um pouquinho o texto. Mas ele afirma que o Filho não faz nada, não vê o Pai fazer. Quem curou este homem? Quem deu a palavra para que este homem se levantasse e saísse andando? Quem foi lá neste homem e mostrou que a mão humana não tiraria ele daquela situação, que não fosse a mão divina de Deus? Foi o próprio Jesus. Mas Deus já tinha mostrado a Jesus antes que ele faria isso. Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. Sabemos. Jesus destruiu de toda a sua glória para vir aqui na terra, passar uma vida como humano, morrer por amor a nós, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, enviou o Espírito Santo a qual conforta os nossos corações e nos lembra que veremos novamente a Jesus. Que veremos novamente a Jesus. É algo maravilhoso, a qual é a nossa esperança, e mostra neste texto para cada um de nós que ele não só se afirma Filho de Deus, ele não só mostra que ele é Filho de Deus, mas ele traz algo maravilhoso ao qual possamos aprender com ele. Ele se afirma Filho de Deus e no meio das palavras que ele se afirma, ele mostra o que ele é.
Ele mostra que ele é a vida, que ele é a salvação, que ele é o único caminho. Ele mostra que ele é o juízo. Por que juízo? Porque quando Adão e Eva, eles comem do fruto, pelo livre-arbítrio de cada um, eles comem do fruto, como Deus tinha falado, se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Deus não estava falando que ia matá-los, mas Deus estava falando assim, ó, quando vocês comerem pelo pecado, eu vou ter que tirar vocês do jardim e agora vai começar a passar dores, vocês vão começar a morrer, porque através disso a morte existiu. Só que Deus, ele é um Deus santo. Ele não nos criou para viver enfiados no pecado. Ele não nos criou para isso. O lago de fogo, o inferno, está preparado para Satanás e seus anjos. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus afirma isso. Jesus afirma que o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado. Ele já sabe para onde é que ele vai. Ele sabe muito bem qual que é o final dele. Só que Jesus, pela sua bondade, Deus pela sua inúmera misericórdia maravilhosa, Deus ele vem nos mostrar o seguinte: o pecado te leva à morte. O pecado te leva à morte. O que seria pior para esse camarada do que uma paralisia de 38 anos? O que seria pior para esse camarada que uma paralisia de 38 anos na beira de um tanque que ninguém ajudava? Jesus vira para ele e fala assim, ó, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que seria pior? A morte. Só que não é só a morte física, é a morte espiritual, ou seja, a morte sem Jesus. Porque a morte sem Jesus leva o homem à condenação do lago de fogo. No final do tempo, leva o homem à condenação do lago de fogo, onde ele seria jogado. Só que Jesus, quando ele afirma Filho de Deus, ele afirma que ele é o juízo, ele afirma que ele é a vida, que ele é a salvação, que ele é a criação. Quando Jesus ele afirma isto, é maravilhoso. Quando ele afirma isso, ele fala assim, ó, a morte do homem em seu pecado leva à condenação, mas a morte do homem em vida, em mim, leva à vida eterna. O pecado gera a morte, mas Jesus gera a vida. Alguém lembra da viúva de Naim? Eu trarei também aqui. Quando ele cura o filho da viúva de Naim, ele não pega o filho, coloca no chão e manda andar. Não, ele não pega o filho e entrega para alguém. Não, ele pega o filho e entrega para a mãe. Ele entrega para alguém que sabe o que é gerar vida, porque ele é a vida. O pecado gera a morte espiritual do homem. O pecado gera a morte e a condenação eterna do homem. Mas Jesus gera a vida e a vida eterna, a vida com abundância. João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não faz nada pela metade. Deus faz tudo completo, bonito, perfeito e com muita abundância. Jesus ele afirma que ele é a criação quando ele afirma que o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Eu tenho uma pergunta para você. O sol parou de nascer, parou de se pôr, a lua parou de brilhar no céu, as estrelas pararam, sumiram do céu, você parou de respirar, as 4 estações do ano pararam de vir em seu determinado tempo, a chuva parou de cair, os peixes pararam de nadar, os animais pararam de correr, os leões pararam de rugir. Os campos pararam de dar o seu fruto, a sua colheita, o seu alimento. Os animais pararam de gerar vida. Mulheres pararam de gerar vida. Jesus é a criação. Quando ele afirma que o Pai trabalha até agora e ele também trabalha, quer dizer que é o seguinte, quando Deus falava haja, eu era a criação do haja. Quando Deus fazia e falava, Jesus estava lá. Porque Jesus é Deus. Jesus, como Filho de Deus, ele é um com o Pai. Assim como o Pai é um com ele, ele é um com o Espírito Santo. Eu não sei se você não entendeu ou não pegou. Sua vida tá difícil? Você está enfrentando lutas que você não consegue escapar delas, onde você só consegue chorar a noite toda?
Você está passando por um momento da sua vida que você não tem mais razão para poder viver? Você está vivendo um momento que você só chega em casa e se sente vazio? O dono de toda a criação, a qual você se fez imagem e semelhança dele, a qual Deus o criou, imagem e semelhança dele, a qual desceu aqui na terra, morreu para salvar a minha alma, a tua alma, a alma de todo mundo, e que está afirmando para você que nele tem vida, está falando, se você crê em mim, se você crê em Jesus, você será salvo. Se você confessar Jesus como o único e verdadeiro, suficiente Salvador da sua vida, você será salvo. Porque Jesus é a vida. Jesus é a vida em abundância. Jesus traz vida para nós. Ele está afirmando que ele é a criação, ele está afirmando que ele é um com o Pai, porque ele tem autoridade para poder falar isso. Ao ponto dele chegar nesse texto e falar assim, ó, eu não recebo glória, honras ou testificamento de homens, mas aquele que me enviou é quem testifica de mim. Quando Jesus é batizado por João Batista, quando ele está descendo, João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele é batizado, a simbologia vem o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousa, e vem uma voz do céu, e diz assim, ó, este é meu filho amado a quem eu me comprazo. Quando Jesus sobe ao monte junto com Pedro, Tiago e João, há uma coisa maravilhosa que acontece. Ele transfigura. O que é transfigurar, Tarcísio? Ele aparenta, ele mostra o que ele é por dentro. Jesus se transfigura na frente e ele transfigura de uma forma tão linda que quando a própria Bíblia diz que as vestes dele estavam tão claras, mas tão clara que nenhum produto no mundo deixaria uma roupa tão brilhante, tão clara daquela forma. Não existe homo, não existe nenhum que deixe tão claro como aquela veste de Jesus ficou. Ele transfigurou o que ele é. E o branco, transfigurado, quer dizer pureza. Jesus é puro, quer dizer santidade. Jesus é santo. E quando acontece a transfiguração, desce Moisés e Elias. Aí os discípulos falam assim, faremos 3 tendas, Senhor. Uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. Aí vem a voz de Deus assim, ó. Eu imagino Deus pensando, meu Deus, vocês estão preocupados com Moisés e Elias. Não se preocupa não, meus queridos. Tá Moisés e Elias aí, mas é só para poder testificar que eles estão vindo a quem eles escreveram há muito tempo. A qual foi a simbologia deles há muito tempo. A qual eles trazeram a mostrar a vocês ao meu filho, ao ponto de Deus virar e falar assim, ó, este é meu filho amado a quem eu me comprazo. O que me deixa maravilhado é que é o seguinte, se Jesus tivesse vindo aqui e o homem tivesse testificado dele, talvez hoje não teríamos a salvação, mas quem testifica de Jesus é o próprio Deus. Quem testifica de Jesus é o próprio Deus. Quem afirma que Jesus é filho dele é o próprio Deus. Se você entender bem, Jesus é feito filho de Deus e através do sangue dele você foi comprado, lavado e remido. Você hoje passa a ser filho de Deus. Deus é maravilhoso demais, oh glória. Eu quero que você entenda, meu querido. Eu quero que você entenda que quando Jesus afirma ser filho de Deus, nesta afirmação, nessa declaração maravilhosa, que ele afirma que ele é a vida, que ele é a salvação, que ele é o juízo, que ele é a criação, não é só ele que está afirmando isso. Não é só ele quem afirma que ele é. Não é só ele que afirma que ele era. E que ele sempre será, não é só ele que afirma isso, é o próprio Deus que está afirmando que ele é, que ele é, que ele é. É o próprio Deus que afirma ele era, que ele é e que sempre será. E quando Deus afirma que ele é, Deus também está afirmando que eu estou testificando nele, ele está testificando de mim. E o Espírito Santo afirmando em nosso coração, ele está testificando de você, ele está testificando de Deus, está testificando dele mesmo, mas está testificando de mim também. Porque esse é algo maravilhoso sobre a divindade de Jesus. Sobre quando Deus afirma que Jesus é filho dele e ele se autodeclara filho do Pai. Ele é filho do Deus o Todo-Poderoso. Ele é o primogênito entre os mortos.
João afirma isso. Eu acho lindo quando João começa a escrever Apocalipse, que quando ele começa a afirmar, começa a trazer aquela declaração maravilhosa sobre Jesus. É lindo, lindo, lindo. Eu vou fazer questão de trazer essa afirmação depois. É maravilhoso essa declaração que João faz sobre Jesus. Deus, ele traz algo lindo pra gente. Jesus está afirmando algo maravilhoso em meu coração, irmãos. Abra o coração e entenda o que ele está querendo afirmar para vocês também. Meu querido, ele é filho de Deus, ao qual desceu aqui na terra e morreu por você, morreu por mim. Em João 3,16, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 10,10, a qual eu falei, em João 10,10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, glória a Deus. Vocês entenderam agora? Não existe vida fora de Jesus. Não existe. Esse paralítico não entendeu o que Jesus queria dizer para ele. Esse paralítico não entendeu o que Jesus queria dizer para ele. Jesus falou assim, eu não vou te colocar na paralisia de 38 anos. Não, não. Se você continuar no pecado, você vai morrer em seu pecado. Mas se você apontar o dedo para mim e entender que eu estou me declarando filho de Deus dentro do templo, para esses judeus que eu estou me declarando filho de Deus e Deus está testificando de mim, você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Oh, glória. Porque João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria de deixar esta mensagem para vocês. Eu gostaria de deixar esta mensagem para cada um de vocês. Que conforte o coração de vocês no momento, não sei qual o momento da sua vida que você se encontra, que dirija o coração de vocês, que continue dando força para vocês, que continue guiando cada vez mais a vida de vocês, esta mensagem, esta palavra a qual tem guiado a minha vida. Que quando no momento em que eu entendi que esta palavra está confirmando meu coração, no momento em que eu entendi que Jesus é a minha vida, que eu entendi que sem Ele eu não vejo o céu, eu não vejo a Deus, eu não tenho alegria, felicidade plena. Eu não sou ninguém. Foi o que eu entendi com esta palavra. Mas o que me entende, depois que eu li essa palavra há muito tempo, depois da minha conversão, a qual eu li recente, esta semana, para trazer para vocês esse canal, eu entendi algo maravilhoso. Que quem está no pecado teme a morte. Mas quem está em Jesus glorifica. Porque como assim Paulo, ele, no momento da morte dele, ele se alegrava, ele não se sentia com medo da morte. Porque para Paulo, viver era Cristo e morrer lucro. Por que lucro? Porque ele veria o céu. Ele estaria no céu. Ele entendia que ele acabou toda a carreira quando Jesus chamou ele para poder constituir, e ele entendia que ele queria o céu, ele queria ver o céu. Eu tenho uma novidade para você. Eu tenho uma palavra para você. Você quer ver o céu? Crê em Jesus, aceite Ele como o único, verdadeiro e suficiente Salvador na sua vida. Não vai para a perdição, não. Não vai para o mesmo lugar que Satanás está indo, não. Vai para Jesus. Olha para Jesus. Entenda que o Filho de Deus veio aqui para salvar a tua vida, salvar a tua alma, salvar toda a tua família. Mas a decisão é sua. Não, a minha decisão eu já fiz. Basta você crer e você ter a sua decisão, tomar a sua iniciativa. Gostaria de orar pela tua vida neste momento. Pai Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Senhor Jesus Cristo. Agradeço cada vez mais a Tua presença, Pai. Neste momento, esta palavra ministrada em meu coração. Pai, eu peço ao Senhor Jesus que ministre a palavra no coração deste ouvinte, Pai. Ministre cada vez mais ao Senhor Jesus. Porque Todo-Poderoso Tu és, ó Deus de misericórdia.
Pai Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor, Jesus, cada vez mais. Guia meu coração, Senhor. Guia os nossos corações, Pai. Que aponte cada vez mais, Senhor. Mostre que o Senhor é a vida, Deus, cada vez mais no nosso dia. Que o Senhor é a vida eterna. Nos enche de esperança, de fé, Pai Todo-Poderoso. Nos enche com a Tua presença, Senhor. Eu oro pela vida desta pessoa, Pai, que está ouvindo e que não é evangélico, que não aceitou o Senhor ainda, que não é um verdadeiro cristão na Tua presença, Pai. Eu oro pela vida dele, peço pela vida da família dele, Pai, que o Senhor possa mudar a vida dele através quando eles aceitar ao Senhor como único e verdadeiro suficiente Salvador na vida dele, ao Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, Jesus. Glorifico e agradeço cada vez mais ao Senhor. Em Teu santo nome, Jesus, eu oro. Em Teu santo nome. Amém.